Oi, gente, eu sou Fátima Tubini, médica dermatologista, e sejam bem-vindos ao nosso novo canal de comunicação, o nosso podcast. Me sigam lá no Instagram, @dermatofatubini, para vocês saberem quando nós teremos novos episódios falando aí sobre dermatologia, sobre beleza, sobre saúde, sobre emagrecimento, sobre vitalidade, sobre bem-estar. E nos sigam no nosso canal do YouTube e não esqueçam de ativar as notificações. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a minha amiga médica dermatologista, amiga de longa data, gente. Eu vou contar para vocês que a gente fez residência de dermato juntas. E a doutora Milena, que tá aqui, doutora Milena Sueto Watanabe, trabalha com a gente, né? Trabalha comigo lá na clínica e é a nossa especialista em fios de PDO, que vai ser o foco da nossa conversa hoje. Seja bem-vinda, Milena. Oi, Fá, obrigada pelo convite. Eu estou super feliz de estar aqui e conversar com você sobre um assunto que eu gosto muito, que são os meus queridinhos do momento, que são os fios. Então, vamos lá. Mi, a tendência agora, em 2024, até quem é meu paciente, eu já conversei a respeito disso, né? Isso foi colocado no congresso no começo do ano no INCAS. Eu acredito que vai ser a tendência aí dos próximos congressos mundiais. É realmente a beleza natural. É a gente tratar a qualidade da pele. Então, cai em desuso aqueles exageros que a gente tinha anteriormente. E a gente busca por um envelhecimento natural. Na verdade, assim, você envelhecer na sua melhor versão, na sua melhor forma. E você é uma pessoa que tem se dedicado aí ao estudo dos fios de PDO, e como você acha que os fios de PDO se encaixam nessa nova realidade aí da estética mundial? Eu acho que essa questão da estética mundial foi muito bem colocada, porque a gente vê que de anos para cá, cada vez mais aumentam os estandes de fios de PDO nos congressos, e as pessoas estão mais em busca dessa naturalidade mesmo. Então, você envelhecer bem, não ter 50 anos com carinha de 30, mas ter 50 anos com orgulho de falar a idade que você tem, para mostrar para todo mundo que você está bem. E eu acho que os fios se encaixam muito bem nisso, porque a gente já sabe que as pessoas não querem ficar com modificação no rosto, não querem ter uma aparência de que fez alguma coisa, querem estar bem. E as pessoas olharem para você e falar, nossa, você está super bem, mas não saber o que você fez. Tá, Mi, então vamos conversar aqui até para explicar para todo mundo que muita gente às vezes tem dúvida. Como é que tipos de fios tem? Como é que esses fios funcionam? Fala um pouquinho pra gente entender isso. Apesar de ser um assunto que começou a ficar mais atual, os fios já existem há mais de 10 anos para essa finalidade. Então, existem vários materiais que compõem os fios. Os atuais, os mais comuns, são os de poliodioxanona, que são os fios de PDO, mas também tem fio de ácido polilático, que é o mesmo do Sculptra, da policaprolactona, e agora tem fio com associação deles junto com ácido hialurônico. Então, existem várias opções aí para a gente trabalhar as peles. Ô, Mi, outra dúvida que as pacientes sempre têm, tipo assim, que fio, aonde, vai... E outra coisa, né? Doutora, eu quero pôr fio pra ficar assim. É assim, Mi? Tipo, como é que é isso, né? Quanto, se eu penso... Gente, a gente vai explicar, tá? Tem fio de sustentação, tem fio que vai ter uma ação, que a gente vai colocar fiozinhos lisos só para bioestímulo. Então, situa a gente mais ou menos aí, Mi, que tipos, como esses fios podem melhorar o aspecto do paciente. Tá. Existem... Os fios todos vão fazer bioestímulo de colágeno. Então, desde os fios lisos, aos fios parafuso, aos fios de tração, todos eles vão fazer o bioestímulo de colágeno. Então, dá para tratar, tipo, com fio liso, ruguinha que o Botox não resolveu. Aquele bravo, né, Mi? Dá pra melhorar aquele bravo, isso. Que às vezes tem gente que tem aquele bravo muito marcado e não sai com toxina, né? Exato. Fica aquela ruga estática que já tá ali de muito tempo e aí o fio é uma opção, né? O fio é uma opção. Tem fio que a gente usa para preencher. Então, dá pra gente tentar preencher, porque tem gente que hoje não quer mais usar ácido hialurônico para preencher o bigode chinês, para preencher aquela ruguinha aqui que fica da bochecha. E aí existem os fios de tração. Fio de tração
também é para trazer um resultado natural. Então, uma coisa que é super importante é a gente alinhar a expectativa do que a gente vai ter de resultado com o que a gente... Não dá, né, Mi, para fazer assim, né? Tipo assim, doutora, eu quero que faça isso. No máximo, 1 centímetro de tração a gente consegue na pele. Então, não vai substituir uma cirurgia plástica. É uma coisa que a gente vai colher a médio prazo, devagarzinho, para ter um resultado natural mesmo. E você costuma associar vários tipos de fio numa mesma paciente? Sim, para cada tipo de paciente, indicações diferentes. E, às vezes, os pacientes têm indicação para fazer uma tração, mas ainda tem medo. Então, a gente consegue começar com fio liso, para o paciente ter uma experiência com fio, e aí eles começam a ter mais confiança e entender como é o processo, e aí a gente consegue também associar outros tipos de fios. Ô, Mi, quando você vai fazer um plano de tratamento, né? Porque eu sempre falo para vocês que a gente faz sempre um plano de tratamento. O paciente chegou, vamos supor, uma paciente de 50 anos, ela nunca fez nenhum procedimento, tem bastante flacidez, você já vai direto pro fio, ou você prepara essa pele de repente com ultraformer, com bioestimulador? Como é que você faz isso na sua prática? Eu acho que cada paciente é um paciente, mas eu acho que trabalhar a pele que já tá mais firme é muito melhor. Então eu gosto de começar, além de orientar a alimentação, atividade física, colágeno para tomar, fazer um ultraformer para fazer um estímulo no rosto inteiro, deixar essa pele mais firme e trabalhar em cima disso sempre vai ficar um resultado melhor. Certo. E Mi, outra coisa, a gente tem... qual a durabilidade desses fios? É outra dúvida super frequente. Eu vou pôr o fio, quanto tempo isso vai durar? Como é que é isso? O fio, a durabilidade dele vai depender da espessura dele. Então, os fios mais lisinhos, eles vão ter uma média de uns 3 meses de duração. Mas, doutora, eu vou fazer isso e vai durar só 3 meses? Ele vai continuar a fazer um estímulo de colágeno, mas fio liso também é uma coisa que a gente precisa fazer que nem a gente faz o Botox. Então faz, depois de um tempo repete, e isso vai ganhando um estímulo de colágeno somatório, né? E os fios mais grossos, eles vão ter uma durabilidade maior e depende do material do fio também. Então, assim, o fio de PDO, ele vai ter a sua duração de 8 meses, 1 ano. Os fios de policaprolactona, eles duram mais. Então, 1 ano e meio, vai ter uma duração maior. Tá, e me fala uma coisa, agora tem muitos fios novos aparecendo no mercado. Recentemente a gente tem o Aptus, que chegou agora aqui no Brasil, que é o tipo grande diferencial. E como você vai optar para você fazer uma sustentação no rosto? Você vai fazer com o Aptus? Você vai fazer com o PDO? Como é que você faz isso na sua prática do dia a dia? Eu acho que tem a questão do custo, que a gente tem sempre que colocar isso para o paciente, porque o custo do Aptus é um custo maior, mas a gente vai fazer uma entrega muito maior de material também. Então, enquanto os fios de PDO de sustentação a gente coloca e corta o excesso, os Aptus ficam completamente dentro da pele e a gente coloca uma boa quantidade de material. Então, tem a questão de custo e tem a questão de pensar se o paciente já fez um procedimento antes e de associação. Então, é importante a gente lembrar que, por exemplo, os fios de caprolactona, eles derretem a 55 graus. Então, a gente não pode associar uma tecnologia depois disso. Então, se você vai pensar em fazer a tecnologia depois, você vai pensar em outro material que vai segurar mais essa temperatura da pele. Ah, então, por exemplo, o paciente fez, vamos supor, o fio, e aí ele não vai poder fazer ultraformer depois, não vai poder fazer um fotona depois, não pode fazer um Lavian, não pode fazer nada que aqueça essa pele. Isso. O fio de PDO aguenta. Então, ele vai ter um ponto de fusão acima de 100 graus e nenhuma dessas tecnologias vai atingir essa temperatura. Mas, dependendo do tipo de fio, a gente não pode fazer pelo menos 4 meses depois, ainda a gente tem que esperar. Então, o ideal é fazer antes. Exato. Se a gente optar por um desses fios. Sim. Outra dúvida frequente que as pacientes têm. Doutora, fiz o fio, como eu vou ficar? Vou ficar inchada? Vou ficar roxa? Eu vou poder trabalhar? Eu vou poder ir na academia? Eu tenho uma festa? Quanto tempo antes dessa festa eu tenho que fazer? Como é que é isso na prática? Depende também, assim, se for fio liso, a aplicação ela é super tranquila,
atividade normal. Pode ficar roxinho, porque a gente está colocando alguma coisa que é sólida e que pode transfixar algum vasinho. Gente, sempre lembrando, quando a gente vai colocar o fiozinho, a gente tem que fazer um furinho na pele. Tudo aquilo que a gente fura a pele, mesmo sendo um fiozinho liso, a gente pode pegar um vasinho. O rosto é super vascularizado. Pegou um vasinho e ficou roxinho. Então, isso em relação a qualquer procedimento, né, Milena? Até anestesia pode deixar Até roxinho, anestesia. né? Então, vamos fazer um preenchimento com ácido hialurônico, vamos fazer um bioestimulador, vamos fazer um fio. Doutora, pode ficar roxo? Pode. Botox. Pode ficar roxo, gente. Pode ficar roxo. Então, a limitação é isso. Você não pode fazer e ter uma festa no dia seguinte ou no próximo final de semana. Você tem que ver aí quanto tempo demora que você fica roxo. Tem gente que normalmente metaboliza isso mais rápido. Tem gente que demora mais. Então, isso é importante quando você se for programar para fazer qualquer procedimento. Exato. Eu acho que a programação é uma coisa importante. Então, tem um evento, fazer qualquer coisa que seja, uma semana antes, você corre mais risco. Então, fazer essa programação prévia, tentar fazer uma coisa que seja frequente, vai te garantir resultados bons. Agora, os fios de tração, eles são um pouco mais invasivos. Então, pessoa que faz crossfit, quanto tempo tem que ficar sem fazer crossfit depois dos fios de tração? A gente tem, assim, uma orientação básica na primeira semana, no máximo, só caminhada. Na segunda semana, já começa a poder fazer um pouquinho mais de atividade física, mas só depois de 3 semanas pular a caixa. Ô, Mi, e assim, um bícepsinho, né? Aquela coisa, né? Uma coisinha assim, uma musculaçãozinha bem... Isso pode, só não pode fazer muita careta. Ah, gente, importantíssimo isso, hein? Pegou muito peso, vai fazer careta. Tomar cuidado, dependendo do fio que passa, até para comer um sanduíche muito grande, não abrir muito a boca, não namorar muito intempestivamente. Olha aí, gente, olha aí. É bom ficar de olho nisso. Ô, Mi, e dói? Gente, ó, vou contar um segredo pra vocês. É meu próximo procedimento. Eu nunca passei fio. Já passei na Milena, né, Milena? A gente passou recentemente. Mas eu nunca passei fio. Então, eu não posso falar isso com propriedade. E Milena vai falar. Dói, Milena? A gente faz anestesia. Então, a picadinha da anestesia dói. O procedimento acaba sendo tranquilo porque tá anestesiado. Os fios lisos não costumam deixar muita dor. A sensação é mais de alguma coisa que tá ali espetando. Os de tração, eles são um pouquinho mais dolorosos. A gente já passou umas 2 vezes em mim. A primeira vez eu fiquei um pouco mais tempo dolorosa. Essa última vez foi mais tranquilo. E eu acho que dá pra gente controlar isso com medicação. E seguindo as orientações direitinho, é bem suportável. E assim, outra pergunta que eles perguntam muito. Vou fazer o fio hoje. Amanhã posso trabalhar normal? Ou vou estar inchada e todo mundo no escritório vai falar assim, o que você fez? Pode. Pode estar roxa, pode estar inchada, mas não te impede de trabalhar. Então, a gente já fez na gente e já fui trabalhar à tarde. Então, se você encarar esses inchadinhos, e às vezes esses inchados incomodam mais a gente que sabe que está inchado do que os outros repararem. Porque às vezes a gente nem repara. É verdade. A gente acha que todo mundo está olhando para nossa cara e ninguém está nem aí olhando pra gente. Sim, então tem gente que nem percebe que você fez. Ô, Mi, uma restrição que eu costumo falar muito quando eu faço qualquer pertuito na pele, né? Eu peço para as minhas pacientes tomarem cuidado com o que elas vão passar de produto, de skincare, porque aqueles orifícios, eles ficam abertos, gente. É importante, qualquer furo que você faz na pele, ele demora 48 horas para ele fechar. Então, qualquer coisa que você passar ali pode entrar dentro da sua pele. Isso acaba sendo uma fonte de contaminação. E os fios, eles são, principalmente os fios de tração, a gente faz uma preparação cirúrgica, tá? O ambiente é todo estéril e tudo mais. Então, você faz restrição aí, tipo, nesse dia que você fez, você não pode fazer skincare, ou você tem que tomar cuidado com o que você passa. Como é que é essa sua recomendação? Eu faço o curativo e deixo o curativo ali 48, 72 horas. Peço para não passar muito, nada muito perto também. E eu acho que é uma pele que fica mais sensível, então até para fazer o skincare a gente tem que fazer de uma forma mais delicada. Mas não passar pertinho mesmo para evitar a contaminação. Porque eu acho que isso é uma das piores complicações que tem dos fios é a infecção. E, Mi,
Agora vamos falar um pouquinho de área, porque a gente falou bastante de rosto, né? A gente sabe que a gente faz bastante em rosto. Pescoço, né? Que pescoço, gente, é um dilema, né? É uma região que é difícil de tratar. É uma região que muita gente não se preocupa. Às vezes a pessoa vem tardiamente pensar no pescoço, aí o pescoço já tá daquele jeito. Como é que são os fios aí no pescoço? Dá pra gente fazer? Que tipo de fios a gente faz na região do pescoço? Fios para o pescoço é uma coisa super legal, porque essa área daqui da frente do pescoço, não dá para fazer tecnologia, por exemplo. Não dá para fazer tecnologia, porque a gente tem a glândula tireoide, tá, gente? Então a gente toma muito cuidado para preservar a tireoide. Então a gente precisa tomar cuidado com alguns procedimentos, e os fios a gente consegue passar super bem os lisos, né? Aqui na frente do pescoço. Então, para o pescoço, papada, dá pra gente fazer tanto fio liso de bioestímulo quanto fio de tração para melhorar aquela pele que tá flácida, tá caidinha assim. Ô Mi, e eu tenho, vamos supor, uma paciente que tem papadinha, tá? É muito comum, né? A gente tem muita queixa de papada no consultório, aquela papadinha gordinha, tal, que realmente a gente vê que tem gordura ali. Como é que você faz? Você associa com Enters, você faz Ultraformer? O que você faz para tratar essa gordurinha? Porque, gente, o fio vai ser aí nessa região, a gente vai fazer para bioestímulo, para melhorar a qualidade da pele, mas antes a gente tem que tratar essa gordurinha. Como é que você trata? Então, a gente precisa dar uma avaliada. Se o paciente tiver gordurinha, é interessante a gente fazer um Enter antes, dar uma esvaziada nisso. Gente, Enter são os esvaziadores de gordura, para quem não sabe, a gente tem que falar, né? A gente pode combinar com um ultrassom microfocado, porque daí o ultrassom microfocado, dependendo da ação dele, ele pode até fazer um pouquinho de queima dessa gordura, mas melhorar ainda a firmeza dessa pele. E os fios, além de ter essa questão do bioestímulo, dependendo da forma como a gente passa, é super interessante porque ele faz compactação de gordura. Então, ele pode compactar a gordura e deixar essa pele mais firme. Então, vai melhorar o aspecto da papadinha também. Olha, que legal, isso é bem interessante. Ô, Mi, sabe o que eu achei muito interessante? Recentemente, a gente passou fios em algumas pacientes com essa técnica, né? Que é uma técnica que a gente consegue melhorar aqui o terço inferior e a gente vem aqui para o pescoço e a gente consegue fazer tração em 2 vetores, na verdade, né? Então, a gente melhora o terço inferior e a gente melhora aqui o pescocinho, né? Faz essa tração no pescoço. Quem teria indicação de fazer isso? Que tipo de paciente? Primeiro que não pode ser um paciente muito magro, porque a gente tem que entender que a gente passa o fio na camadinha de gordura da pele. Então, se não tiver camadinha de gordura, não adianta a gente pensar em passar. Mas, tendo uma pele que já tem uma camadinha de gordura, tendo flacidez na pele, eu acho que é uma boa indicação. Então, paciente, às vezes, que tem aquela pele do pescoço muito fininha, muito marcada, a gente não consegue passar o fio de sustentação aí. Não. Porque ele fica visível. Nem no pescoço, nem no rosto. Aí a gente tem que fazer só os fiozinhos lisos. Sim, e bioestimulador. E bioestimulador. Perfeito. Em ordem, vamos falar. Vamos fazer os procedimentos. Você prefere fazer ultrassom microfocado e bioestimulador antes? Ou você prefere fazer depois? Eu gosto sempre de começar com tecnologia. Então, eu começo meu ano fazendo Ultraformer todo ano. E aí, depois, eu acho que a gente vê se tem indicação de um bioestimulador, fazer o bioestimulador e depois fazer os fios. Mas os fios, eles não são só cerejinha do bolo. Então, nunca vai ser só pensar que vai ser o último procedimento que você vai fazer. Às vezes, você pode preparar uma pele com o bioestímulo para depois trabalhar em cima disso também. Então, tudo muito individualizado. Eu sempre falo, gente, nada na dermato tem... Acho que em procedimentos estéticos em geral, né? A gente não tem receita de bolo. Cada pessoa é uma pessoa, a gente tem que respeitar a individualidade. E com isso conta muita coisa do que a Milena falou, tá? Então, isso é importante. Então, os hábitos de vida, isso refletem muito na qualidade da pele. Então, tipo de alimentação, o quanto você faz de atividade física. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração antes da gente optar, né? Por qualquer que seja o procedimento. Até recentemente, eu fiz uma paciente, que a Milena até acompanhou comigo. Uma paciente muito querida, minha paciente antiga, e ela queria realmente, assim, ela tem por volta dos 50 anos, e ela nunca quis fazer nada que fosse injetável. Ela tinha muito medo de injetável, e a gente sempre fez tecnologia, mas chegou um momento que eu percebi isso, né, que, tipo, só a tecnologia
eu não conseguia ter aquele resultado de sustentação como ela buscava. Apesar de ela sempre fazer, não alcançava o resultado. Porque, assim, tecnologia é ótimo, gente, mas chega um momento que a gente precisa de alguma coisa a mais. E a gente optou pelos fios, né? Ela tinha um pouco de receio. E eu falei, não, fica tranquila que os fios não vão te modificar de forma nenhuma. E ela ficou extremamente feliz, ficou muito bonita. E no final aconteceu uma coisa que eu imaginei que nunca fosse acontecer. Ela realmente esticou, a gente fez Ultraformer, Radiesse, e em seguida a gente fez os fios. Mas no final, quando ela retornou dos fios, ela estava super feliz, ficou muito bom mesmo. Mas ela tinha um pouquinho, né? Ainda tinha permanecido o que a gente chama aqui de nome popular, marionete. O nome popular é marionete. E realmente eu consegui fazer o preenchedor com ácido hialurônico. Então a gente acabou erguendo um pouquinho esse terço inferior dela e preenchendo essas ruguinhas. E ela ficou feliz e extremamente bonita. As pessoas, nossa, como você tá bonita, e mantendo a naturalidade que era o que ela queria. Então, na verdade, o preenchedor nem tava na programação dela. Mas quando ela voltou, eu percebi que tinha essa necessidade e a gente acabou complementando. Então, daí a importância. E a gente avalia sempre, né? Sim, sim. E eu acho que é isso que você falou. A gente focar sempre no mesmo estímulo, a gente perde outros. Então, assim, o ideal para um tratamento que você quer melhorar naturalmente é fazer associação e fazer essas programações mesmo. Então, tecnologia, bioestimulador, fios, sempre com bastante consciência. E paciente jovem? Porque a gente tá falando muito aqui, assim, lógico, o foco acaba sendo 40 mais, porque é quando os sinais de envelhecimento já estão muito evidentes, mas eu vejo cada vez mais essa tendência, né? Que é uma tendência correta, das pessoas com menos de 40, com 25, 30, 35, querendo se cuidar, querendo fazer esse processo aí de prevenção. Né, que é uma tendência grande, porque é o que eu falo, nós envelhecemos melhor que as nossas mães e com certeza nossas filhas vão estar melhor que nós nessa idade. Como funcionam os fios aí num paciente jovem, uma paciente de 30 anos? Posso usar fios? Pode. Então, assim, ultimamente o meu conceito de longevidade não é viver até 100 anos. É você viver o tempo que você tiver de vida, mas viver com saúde. E quanto antes a gente começar a pensar nisso e se programar para envelhecer bem, é o ideal. Então, quanto antes a gente começa a tratar da nossa pele, melhor ela vai estar com 50 anos. Então, assim, como ela faz? Os fios fazem bioestímulo de colágeno para quem tem cicatriz de acne, melhorar a qualidade da pele. E já tem gente com 30 anos com indicação para fazer botox. Então, quanto antes a gente começar, melhor vai ser esse processo de envelhecer bem. É uma região muito ingrata, vou contar pra vocês, porque é uma região que me deixa muito infeliz, que é essa regiãozinha aqui embaixo dos olhos, né? Que assim, essa flacidez de pálpebra. Me arrependo hoje de não ter começado a tratar essa região antes, né? Porque eu acho que quanto antes a gente começar, melhor. E eu acho que é uma excelente indicação, são os fiozinhos lisos aí nessa região da pálpebra, principalmente para paciente jovem, né? Sim, sim. E a gente vê que quanto mais bolsa as pacientes têm, mais flacidez, menor é a resposta. Então, se a gente começar antes, as respostas sempre vão ser melhores. Ah, outra dúvida super importante, pertinente, vocês vão gostar disso. A resposta ao fio, né? Ao bioestímulo. Isso, gente, eu tô falando, porque isso em relação ao bioestimulador de colágeno também tem. Essa resposta é muito individual, né, Milena? Sim, depende muito o que eu falo, assim. É porque a gente tem os pilares da saúde. Então, alimentação saudável, atividade física, um sono reparador, boas convivências consigo e com os outros. Quanto melhor você tiver de saúde, melhor vai ser a sua resposta. Porque uma coisa que a gente faz por fora e não tem a base, ela não se sustenta. E existe a predisposição de cada um também. Então, tem gente que com 50 anos quase não tem cabelo branco e tem gente que com 20 já tem bastante. Então, cada um vai ter a sua própria resposta. Tá, e idade influencia nisso? Por exemplo, eu fazer um fio numa paciente de 30 anos e eu fazer o fio numa paciente de 55, vai ter diferença aí nessa produção de colágeno? Vai ter diferença, sim. Então, a gente vê menos efeito colateral. Eu vejo muito menos paciente ficar com hematoma pós-procedimento
em pacientes mais jovens do que em pacientes mais velhos. E a resposta também vai ser diferente. É interessante até falar isso, a Milena fez... É recente, né, Mina? Acho que final do ano passado ela fez fios de PDO na Ana. Gente, vocês viram, essa semana eu fiz Ultraformer na Ana, minha secretária. E a Milena fez fios de PDO na pálpebra da Ana. Gente, não ficou nenhum roxo, nenhum hematoma, nada. Não parecia realmente que tinha feito procedimento nenhum, porque ficou um pós muito tranquilo. E a Ana é jovem, gente, ela tem 34 anos. Então, é bem isso que a Milena fala. Mas isso que ela falou em relação à idade é real e isso influencia, isso em relação aos bioestimuladores também é uma coisa que a gente vê muito, que a resposta vai caindo aí, infelizmente, conforme passa a idade. Às vezes o estímulo você utiliza, mas a produção de colágeno acaba não sendo tão eficiente quanto quando você é mais jovem. Por isso, começando cedo, né? Vamos fazer no nosso banco de colágeno. Exato. Né? Hoje em dia a gente tem essa cultura. Num podcast anterior, eu entrevistei a Rosália, que é uma paciente minha, e ela realmente falou que ela não tinha hábitos de cuidar da pele quando era mais jovem. E mesmo porque isso é real, gente, porque isso é uma cultura muito recente, né? Então, não existia essa coisa de skincare ou procedimentos, tudo mais, há 20 anos atrás, né? Então, era no máximo um protetor solar, um creminho, mais bioestímulo, fios. Então, tudo isso é muito recente. E essa geração nova tem essa oportunidade, né? De estar desfrutando de tudo aí que a gente tem para envelhecer melhor, na sua melhor versão, na melhor forma. Tipo J.Lo, né? Arrasando. Então, eu sempre falo, né? Na verdade, a gente faz os procedimentos no consultório. É importante o paciente manter o tratamento em casa, né? Ter a rotina dele, que eu falo que é a lição de casa. Eu falo, maravilha, você vem me ver, a gente faz os procedimentos, mas a qualidade da pele você tem que tentar manter em casa. Mas, gente, atento, tá? Eu tô aqui como dermato, a Milena tá aqui como dermato, e a gente pode dizer, gente, procurem um profissional, procurem um dermatologista para te orientar. Não é chegar na farmácia, não é seguir as dicas do TikTok, porque a gente vê muita coisa que dá ruim, tá? A gente vê muita complicação por conta às vezes, de você seguir uma rotina de pele que não é adequada para o seu tipo de pele. Então, você precisa de um profissional. Às vezes, o que a blogueira linda, maravilhosa fala lá no TikTok não se aplica a você, a sua faixa etária, ao seu tipo de pele, ao seu estilo de vida. Então, tudo isso é muito importante. Não existe receita de bolo. O que você acha disso, Milena? Eu acho que como para fazer os procedimentos, a gente vai atrás de um profissional, a gente também precisa ter um profissional que nos oriente os melhores tratamentos para a nossa pele. Alguém que vai entender que tratamento a sua pele necessita para ter a resposta que você quer. Então é isso, gente. Foi o nosso recadinho de hoje. Espero que tenha elucidado aí as dúvidas de vocês sobre um assunto tão em alta e tão importante que são os fios de PDO. Agradeço a minha amiga, a doutora Milena, desde a época da residência, por estar aqui com a gente e nos dar essa brilhante aula sobre esse assunto que ela consegue explanar tão bem, que ela lida tanto na sua rotina dermatológica. Obrigada, Fá, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Vocês, na próxima. Beijinho, até mais.